Bom dia, irmãos. Com alegria, iniciamos esse culto que dedicamos ao Senhor nesta manhã. É muito bom estar na casa de Deus e é muito bom juntos louvarmos a esse Deus tão grande. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em oração silenciosa, ouvindo o prelúdio, iniciemos assim. Oremos. Assim, ó Deus, como as tuas misericórdias se renovam a cada manhã, nesta manhã nos colocamos diante de ti para te adorar. Ó Senhor, continue a falar a todos aqui, perdoa as nossas faltas, dirige a tua igreja, o teu povo. Lembramos, ó Deus, das mensageiras que estão em acampamento nesta manhã, cuida das tuas filhas ali, bem como todos que aqueles ali estão. Abençoe, ó Deus, o teu povo reunido aqui, para que a tua palavra alcance os nossos corações e alcancemos mais vidas para o Senhor. Usa-nos como instrumentos teus agora, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Leiamos todos juntos o texto de Lucas 24. Eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. E permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Bom dia, nós estamos todos reunidos aqui, para adorarmos a Deus, para sermos abençoados por Ele. E se você pode agora ficar em pé, nós vamos cantar como igreja, que nós estamos reunidos aqui com um único propósito, de louvar o nome do Senhor. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados por Deus, ao amor que nos faz irmãos, e o Espírito que habita em nós. Algo bom Deus está por fazer.
desejamos. Cumpre em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Só um minutinho, eu vou contar uma historinha bem pequenininha. E vocês podem ficar em pé mesmo. Mas um filósofo alemão antigo, ele fez uma certa vez uma comparação entre o teatro e o culto. E no teatro nós temos elementos básicos, né? Que é a plateia, as pessoas, né? Os atores, né? As pessoas que fazem a peça acontecer, e o ponto, que é o diretor ou aquele que está dando a dica, né? No caso lá da Globo, aquele negocinho que fica aqui no ouvido, né? E ele viu que tinha isso no teatro e falou assim: então, como que é isso na igreja? E aí ele pensando, bom, então a plateia são vocês, né, que estão aí. Quem faz acontecer é a gente que está aqui, e o ponto é Deus, aquele que dá aquele jeito e dá a dica e não sei o quê. E ele falou assim: não está batendo isso, não pode ser. E pensando, refletindo, lendo a Bíblia, né, e pensando realmente sobre o culto verdadeiro, como que deve isso acontecer, ele chegou à seguinte conclusão: que a plateia, que quem faz os atores do culto somos nós. Não é quem está aqui na frente, regendo, tocando, pregando e fazendo o culto acontecer. Mas são vocês. Vocês são a congregação, é quem faz o culto acontecer. Nós aqui somos o ponto. Aquele que, né, vai ajudando, dando as dicas, os comandos para que vocês façam o negócio acontecer. E a plateia? A plateia é Deus. É aquele que recebe o nosso culto. E é nessa ideia que eu quero recomeçar. E nós vamos pensar que nós estamos realmente nesse dia tão fresquinho, tá gostoso hoje, né? Nesse dia que deixa a gente mais assim, talvez mais quieto, menos agitado. Mas que a gente possa refletir que realmente esse culto que nós estamos trazendo ao Senhor, como igreja reunida, né? E a hora que nós fazemos isso como igreja, como congregação, é quando nós cantamos, quando nós lemos a Bíblia junto. Então vamos aproveitar esse momento. E nós vamos cantar mais uma vez, que nós estamos aqui para o louvor da Tua glória, para que Ele se faça presente nas nossas vidas, hoje e durante a semana e durante a nossa vida inteira. Então nós vamos mais uma vez, pensando nisso, que a plateia que recebe o nosso culto, a nossa peça, né, é Deus, e Ele merece o nosso melhor. Então vamos mais uma vez? Todos congregados aqui, certamente abençoados por Deus, ao amor que nos faz irmãos, e o Espírito que habita em nós. Algo bom Deus está por fazer a este povo a quem muito quer bem. Sua graça Ele vai derramar, uma igreja forte edificar, para o louvor de Tua glória. Vem, Senhor, Tua história escrever através de nossas vidas. Teu querer desejamos, cumpre em nós os Teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, e reina hoje aqui.
Leitura alternada conforme indicado em nossa tela também nesse instante, de Êxodo, capítulo 15 do Salmo 99. Ó Senhor, quem é como Tu entre os deuses? Quem é como Tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas? O Senhor é grande em Sião e mais elevado do que todas as nações. Louvem o Teu nome, grande e tremendo, pois é santo. É a força do rei ama o juízo. Tu firmas a equidade, fazes juízo e justiça em Jacó. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes e Samuel entre os que invocam o seu nome, clamavam ao Senhor e ele os ouvia. Na coluna de nuvem lhes falava. Eles guardavam os seus testemunhos e os estatutos que lhes dera. Tu os escutaste, Senhor, nosso Deus. Tu foste um Deus que lhes perdoaste, posto que vingador dos seus feitos. Exaltai ao Senhor, nosso Deus, e adorai-o no seu santo monte, porque o Senhor, nosso Deus, é santo. Convido a irmã Simone Insuela para nos dirigir nessa oração de louvor. Os irmãos podem se assentar, mas ainda assim assentados, estaremos com nossas mentes voltadas ao Senhor para adorá-lo nessa manhã. Senhor Deus, amado Pai, obrigado pela sua grande misericórdia. Aceita esse culto prestado, Senhor. Obrigado porque o seu perdão é infinito, Pai. Nós somos falhos, não somos dignos de ser chamado teu filho, mas o seu amor nos alcança, Pai. Fique com essa sua igreja, com o trabalho que ela desenvolve. Nos venha fazer crescer a cada dia, Pai. Abençoa as famílias aqui representadas, Pai, e as pessoas que não puderam vir aqui hoje, Pai. Fique com a nossa semana, com o nosso ano, com a atual situação do nosso país, Pai. Só o Senhor pode nos dar direção, nos dar um discernimento, Pai. Que nós possamos ser fortes para o que está por vir, Pai. Que o Senhor venha nos guardar,
nos proteger debaixo das tuas asas, como tu fizeste até agora. Obrigado pelo teu perdão, por Cristo, pela salvação. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu vivia sem saber meu fim, tão vazia era a vida, enfim. Até que um dia encontraste em mim um violão, estendendo a mão, tocou-me. E a canção transformou-me assim, tua mão a remendar em mim um coração onde a dor sem fim. Ouvi um som que por ser tão bom curou-me. Sou a viola, tu és a mão, tu és a flauta, eu a canção. Toca-me, Senhor. Sou a viola, tu és a mão, tu és a flauta, eu a canção. Toca-me, Senhor. Eu vivia sem saber meu fim, tão vazia era a vida, enfim. Até que um dia encontraste em mim um violão, estendendo a mão, tocou-me. E a canção transformou-me assim, tua mão a remendar em mim um coração onde a dor sem fim. Ouvi um som que por ser tão bom curou-me. Sou a viola, tu és a mão, tu és a flauta, eu a canção. Toca-me, Senhor. Sou a viola, tu és a mão, tu és a flauta, eu a canção. Toca-me, 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 toca-me. Senhor. Queremos conhecer você que nos visita nesta manhã. Queremos convidá-lo a ficar de pé para que possamos vê-los e reconhecê-los. Temos visitantes nesta manhã. Fiquem de pé para que possamos vê-los. Temos lá atrás, aqui na frente também. Vários visitantes estarão recebendo um abraço carinhoso dos membros da nossa igreja.
e um cartão do visitante da nossa equipe de introdução. Vocês são muito bem-vindos, que Deus continue a abençoá-los assim e voltem outras vezes para cultuar conosco na casa do Senhor. Que bom podermos assim dedicar ao Senhor esse tempo. Tempo agora em que dedicamos ao Senhor nossos dízimos e as nossas ofertas, e dedicamos de coração um pouco de tudo quanto Deus nos tem dado, mantendo a nossa fidelidade para o sustento e expansão da obra do Senhor. Lembramos da nossa oferta para a conclusão do centro de convivência. Lembramos também, meus irmãos, dos desafios que temos agora também. Enquanto cantamos, podemos dedicar ao Senhor e convidamos os aniversariantes da semana também a virem à frente, para assim reconhecê-los e orarmos por vocês. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Assim trouxeram os filhos de Israel uma oferta voluntária ao Senhor. Cantemos. Oremos assim. Quero convidar o irmão Murilo a vir aqui nos elevar a Deus nessa oração de gratidão ao Senhor por essas vidas que completam mais um ano, e agradecendo ao Senhor os dízimos e ofertas dedicados nesta manhã. Oremos. Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque um dia lá naquela cruz o Senhor foi até o final por nós, mostrando que valia a pena e que o Senhor é tudo aquilo que vale a pena, Pai. Mesmo quando estamos sem soluções, estamos sentindo sozinhos. Obrigado, Senhor, porque isso é uma bênção para nós, sabendo que o Senhor valerá por nós. E dessa maneira também nós celebramos mais um ano de vida desses irmãos, que o Senhor nos dá para derramar suas bênçãos em nossas vidas, através deles, de cada um deles, Pai. Fica conosco, aceita a nossa oferta, Pai, os dízimos aqui alçados, que o Senhor possa usar para a Tua glória e para o Teu reino e para abençoar tantas vidas, pois é em Teu nome que oramos. Amém.
mestre de rosto amigável, de sorriso largo, de sereno olhar. Eu fui a ti criança e me recebeste de braços abertos. Que estranha distância agora, Senhor, lembra do menino que eu fui outrora. Laraiê, laraiara, laraiê, laraiá, laraiê, laraiara, laraiê, laraiá. Mestre, lembro que eu buscava e me derramava choro adolescente. Lembro daquele caderno em que eu anotava minhas orações. Jovem, busquei a ti e me recebeste de braços abertos. Que estranha distância agora, Senhor, lembra do rapaz que eu fui outrora. Deixa-me ver novamente o meu nome escrito nas santas mãos do Senhor do tempo. Laraiê, laraiá, laraiê, laraiá, laraiê, laraiara, laraiê, laraiá. Vamos orar ainda mais. Agradecemos a Deus, a vida do pastor Robert Hensley, da Vlandete, que estão aqui conosco. É muito bom tê-los aqui juntos para louvarmos ao Senhor. O pastor Robert Hensley foi pastor da nossa igreja e também secretário executivo por muitos anos aqui em Goiás. Também nossa gratidão ver Marisa aqui, também se recuperando ainda, mas graças a Deus já melhorando dia a dia. Estamos orando e continuamente orando por sua vida. Lembremos de orar pelo irmão Orlando, pai do irmão Alair também, que está em um estado muito delicado na UTI. Lembremos dele. Oremos por nosso país, para que Deus dê sabedoria aos nossos governantes para melhores decisões. E oremos pela igreja, para que ela cresça segundo os caminhos do Senhor. Assim, se nesta manhã
Você trouxe algum pedido, algo que queira colocar diante do Pai em oração? Quero convidar você, enquanto cantamos, a sair do seu lugar e vir aqui à frente, onde vamos orar nesse instante. Para esta oração de intercessão, quero convidar o irmão Wellington a vir aqui nos elevar a Deus nessa oração. Na Tua presença, Senhor, para agradecer as bênçãos recebidas desta semana que passou. E ao mesmo tempo, Senhor, te pedindo as Tuas bênçãos, que o Senhor venha estar com cada um de nós. Muitos estão aqui ansiosos, pedindo a Tua presença na vida de cada um. Que o Senhor venha realmente, Senhor, ser a rocha das nossas vidas. Que possamos realmente sustentar a nossa vida espiritual somente em Ti. Venha abençoar a direção desta igreja. Venha abençoar esses irmãos aqui na frente que têm pedidos especiais na sua vida, no seu coração. Tu sabes dos problemas de cada um, na saúde, na alegria, na tristeza, na angústia. Que o Senhor venha nos ajudar em tudo que estiver ao Teu alcance, Senhor, para que possamos realmente reerguer a nossa vida espiritual na Tua presença. Obrigado por tudo. Oramos em nome de Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso. Amém, Senhor. Senhor meu Deus, Deus Pai Todo-Poderoso, a Tua igreja está aqui diante de Ti agora, Senhor Deus,
clamando a Ti, Senhor Deus, colocando diante do Teu altar, Senhor Deus, as nossas dificuldades, as nossas mazelas, Senhor Deus. Pai Santo, Pai querido, nós queremos pedir que o Senhor venha fazer uma varredura, Deus, aqui no nosso meio, visitar cada coração, Senhor Deus, cada dificuldade financeira, espiritual, acima de tudo, Senhor Deus. Tenha misericórdia dos nossos filhos, ó Pai, da Tua igreja, a crise no nosso país, o desemprego, Pai Santo. Tenha misericórdia, Deus, nós clamamos ao Deus vivo, ao Deus que ouve as nossas orações. Misericórdia, Pai. Eu te peço por todos os aniversariantes dessa igreja, o Teu povo espalhado pelos 4 cantos do mundo, Pai, as perseguições religiosas, políticas, econômicas, culturais. Tenha misericórdia, porque o Senhor é o Deus de todas as coisas. O Senhor tem força, o Senhor tem poder, o Senhor tem amor para derramar sobre nós, Pai Santo. Restaura todos os casamentos, todas as relações. Perdoa os nossos pecados, Senhor Deus. Os Teus líderes, Senhor Deus, que são alvos do inimigo, que estão à frente das igrejas. Os Teus ministros, Pai Santo, que estão levando a Tua palavra. Tenha misericórdia, Pai. O Teu povo clama porque o fim está próximo e a investida do inimigo está grande, Deus. Nós estamos sentindo a investida do inimigo nas nossas vidas. E se o Teu amor não for por nós, ó Pai, nós seremos aniquilados, Pai Santo. Tenha misericórdia, Deus. Mais uma vez nós clamamos, Te rogamos, Te pedimos e esperamos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Cristo sabe das nossas lutas, guiará até o fim chegar. Nenhum amigo há igual a Cristo. Não nenhum, não nenhum. Se você puder ficar de pé mais uma vez, nós vamos cantar isso, que nenhum amigo há igual a Cristo. Sentar. O apóstolo Paulo, embora preso e no fim do seu ministério, não parava de servir ao Senhor. Preso, evangelizava toda a guarda que o cercava.
Impossibilitado de ir a outros lugares, escrevia, e suas cartas alcançavam as igrejas e o mundo conhecido. Como mestre, não cessava de ensinar das Escrituras e do amor de Deus em Cristo Jesus. Da sua experiência, não cessava de compartilhar, aqui ou aonde estivesse. E assim fazia com Timóteo em especial. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 1 apenas. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1. Chamado e vocação. Paulo escreve a Timóteo nas chamadas cartas pastorais, 1 e 2 Timóteo, e Tito, ao jovem pastor Timóteo, pastor na igreja em Éfeso. Ele escreve assim: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Fiel é esta palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Oremos. Pai, continua a falar ao nosso coração agora através da Tua palavra, em nome de Jesus. Meus irmãos, eram tempos muito complicados naquele tempo, como é hoje também. Mas um pouco diferente do que temos hoje, a igreja dava os seus primeiros passos. Temos, por exemplo, a expressão aqui, episcopado, e mais adiante no verso 2, ele vai falar sobre bispo. E que alguns colocam que havia uma hierarquia, por exemplo, pastores, diáconos e bispos, e na realidade isso é muito controverso, porque naquele tempo a igreja estava começando a dar os seus primeiros passos. O supervisor ou aquele que pastoreava a igreja, e no caso Timóteo, cuidava da igreja de Éfeso e, claro, das circunvizinhanças também. Ali, meus irmãos, essa expressão tratava de uma igreja que começava a dar os primeiros passos, ou seja, os pastores, servos do Senhor. Mesmo a denominação de cada um deles ainda estava para ser aprimorada, inclusive a função. Aqueles tempos também eram tempos perigosos. Era profissão de risco ser pastor naquele tempo. Na realidade, ser crente. Pois ao falar e testemunhar da sua fé, não podia fazê-lo assim aos ventos em bom tom, pois a possibilidade de prisão e morte era enorme. Eram tempos perigosos. E, meus irmãos, embora o texto a seguir é falado muito sobre o perfil de um obreiro do Senhor, pouco fala sobre os deveres. Meus irmãos, nos capítulos anteriores também desta carta, Paulo vai falar sobre falsos mestres. Embora a nova igreja já haviam muitos falsos mestres que ensinavam mentiras, absurdos, coisas terríveis. E assustadoramente, como foi naquele tempo e é como é hoje, e embora falando coisas absurdas, muitas pessoas acreditavam e seguiam seus falsos mestres. Paulo vai tratar, mesmo na prisão, de combatê-los com muita ênfase. Paulo era mestre experiente, preso. Timóteo era jovem, não tão jovem assim, diga-se de passagem. Mas, meus irmãos, um jovem pastor com um grande desafio. A cidade de Éfeso era uma das mais ricas cidades daquele tempo. Rica na cultura, também na religiosidade, onde havia um grande templo do culto ao imperador, assim como da deusa Diana dos Efésios. Meus irmãos, a cidade grande, mas ali o amor de Deus começou a encontrar os corações e cada vez mais pessoas eram acrescentadas àquela igreja que crescia. De Éfeso temos a carta de Paulo aos Éfesos, belíssimo texto teológico e prático. E no Apocalipse vemos que o próprio Senhor Jesus escreve aquela igreja. E note que ela é elogiada sim pelas suas qualidades, ela é elogiada porque combateu a doutrina dos nicolaítas, mas veja que também é advertida que ela havia esquecido o primeiro amor. Meus irmãos, diante desse quadro, Paulo fala a este pastor.
E queremos, nesta manhã, também entender um pouco de como é este chamado fiel e a quem fala a cada um de nós. E a primeira coisa que nós percebemos, meus irmãos, que esse chamado fiel vai acontecer aos que são fiéis. Comunhão. O chamado do Senhor não é simplesmente ao estar passando, correndo na rua e é cutucado ou assoviado, como diz alguns, mas não, o chamado do Senhor acontece diretamente proporcional à nossa comunhão com Ele. Paulo, com plena comunhão ao Senhor, estando na cadeia, as prisões não podiam prendê-lo. Timóteo, estando solto, havia ainda um grande desafio, mas sim, Paulo falava a quem conhecia o Senhor Jesus e a quem tinha plena comunhão com Ele. E assim, meus irmãos, entendemos mais uma vez isso. Em Atos capítulo 13, dos versos de 1 a 3, encontramos o chamado de Barnabé e Saulo. E curiosamente, o chamado acontece depois de um culto. Eles estavam em comunhão com o Senhor, na realidade um grupo ali juntos, em plena comunhão com o Senhor, enquanto oravam e jejuavam, aconteceu o chamado do Senhor. É preciso plena comunhão com o Senhor. Meus irmãos, isso é necessário em nossos dias e eu quero insistir que quando falo de chamado, devemos incluir todos nós, não apenas pastores, missionários, servos do Senhor. Porque eu entendo, meus irmãos, que embora Deus chame alguns para pastores e missionários, Ele convoca todos os crentes a estarem na eminência do chamado, prontos para tudo na hora oportuna. E sem dúvida nenhuma devemos viver assim. Nesse texto de Atos capítulo 13, vemos que há vários nomes ali citados, mas Deus convocou apenas a Paulo e a Barnabé. Mas os outros estavam prontos para isso. Vivamos assim, em plena comunhão com Deus, à disposição do nosso Senhor, meus irmãos. Essa comunhão precisava ser crescente e cada vez mais urgente. Pois para que seja excelente esse ministério, devemos ter um relacionamento excelente com o nosso Deus, para saber para onde ir e para onde não ir, para saber o que fazer e que ferramentas Deus tem colocado em nossas mãos para fazê-lo. Comunhão com Deus é exigido de todos os crentes, não apenas no domingo, todos os dias de nossas vidas, meus irmãos. A ideia da prontidão sempre nos chama a atenção, e prontidão é exatamente isso, você estar pronto em plena comunhão com o nosso Senhor. O chamado do Senhor, meus irmãos, só se torna claro quando estamos aos pés dEle. Só aos pés do Senhor vemos e podemos ouvir o chamado do Senhor. E Ele continua a chamar, meus irmãos, hoje e sempre. É preciso relembrar para a igreja o papel da igreja, e é preciso relembrar a nós crentes o nosso papel de servos, e que Deus convoque todos nós. A oração que o Senhor Jesus pediu que orássemos era que mandassem mais trabalhadores para a seara. E veja bem, meus irmãos, que Ele nos ache orando, jejuando, servindo ao Senhor. E quando Ele assim nos chamar, levantemos e sigamos ao Senhor. Plena comunhão. Mas também visão. Olhe a proposta de emprego. Trabalho árduo e intenso, mais de 60 horas por semana, sem folga. Exige-se muita dedicação, conhecimento, boa palavra, inteligência, para enfrentar oposição em muitos tempos de doutores e falsos mestres. Possibilidade de perseguição, cadeia, tortura e morte, sem lugar fixo, paga-se mal. Aos olhos humanos, ninguém aceitaria isso, mas foi o que foi proposto para Paulo,
e que Paulo propôs para Timóteo. Sim, exatamente isso. Não tinha hora, em todo tempo pregava. A Timóteo, Paulo vai dizer, prega a tempo e fora de tempo. Também não tinha um lugar fixo, porque a igreja acontecia nas casas e assim circulava por toda aquela região. Tinham que viajar muito e em todo tempo estar em todos os lugares. Pagava-se mal porque não havia remuneração. Meus irmãos, e enfrentaria terríveis falsos mestres. Mas ele só aceitou isso porque tinha a plena visão do nosso Deus. E meus irmãos, a visão de Deus aos seus chamados deve ultrapassar a nossa própria visão. Porque quando Paulo olhava para a guarda pretoriana, não via neles torturadores, via neles pessoas que precisavam de salvação. Quando Timóteo estava em Éfeso e via uma multidão de pessoas correndo para adorar a deusa Diana, e vinham pessoas se entregando aos mais terríveis pecados, e via pessoas adorando no culto ao imperador, ele não ficava enojado, nem cheio de preconceitos, mas a visão dada por Deus o fazia motivado. Há muito povo nesta cidade. Sim, e há. Terra fértil, essa é a expressão, meus irmãos. Será que a terra mais fértil hoje do que Goiânia, do que o Brasil, do que o mundo? Onde houver uma pessoa que diga, eu não creio, deve haver um crente que diga, mas Jesus Cristo crê em você. Onde houver alguém que nunca ouviu falar, que haja um crente que testemunhe da palavra de Deus e viva assim. Esta é a visão que precisamos para a nossa própria vida e que precisamos, meus irmãos. A excelência da obra não é por nossa causa, mas é por causa de um Deus excelente, que nos proporciona ver o que ninguém quer ver. Esta proposta de trabalho, indecorosa aos olhos humanos, foi pronta e alegremente aceita por Timóteo e por vários outros no decorrer da história, para que o Senhor Jesus, assim, meus irmãos, cresça cada vez mais. Meus irmãos, é interessante como essa visão muda, e Jesus Cristo provou isso ao assentar-se com pecadores e falar deste amor, e transformar as suas vidas cada vez mais, e mostrar-lhe o verdadeiro caminho. Precisamos olhar além dos olhos humanos, precisamos ter a visão do Senhor. Por isso, é uma obra excelente. Mas também, meus irmãos, ela é cheia de responsabilidades. Aos servos de Deus, chamados para a obra de Deus, é nos dado uma enorme responsabilidade. Primeiro, diante do próprio Senhor, de dizer sim. Precisamos assumir essa responsabilidade diante do Senhor e incluir aqui o nosso preparo, sim, todo o que temos, mas precisamos em todo o tempo servir a esse Senhor. Precisamos também estar atentos à responsabilidade que Deus dá a cada um de nós. Em Hebreus, capítulo 13, verso 17, está escrito assim: obedecei a vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Meus irmãos, a responsabilidade uns com os outros, e sim do rebanho do Senhor Jesus, a responsabilidade e o peso necessário, que não será carregado apenas por homens, mas pelo próprio Jesus, lado a lado com estes servos de Deus. Meus irmãos, Timóteo tinha um desafio de pastorear as ovelhas do Senhor e cuidar daquelas almas e alimentá-las e tantas outras coisas mais. O dever que cada dia aparecia uma possibilidade nova e um desafio novo. Trazendo para os nossos dias, já pensaram que hoje nós temos que pensar em pecado virtual? Quem imaginaria isso há 20 anos atrás?
em que as pessoas virtualmente estão pecando, problemas novos. Situações que nós imaginaríamos que nunca veríamos, hoje fazem parte do dia a dia. É uma grande responsabilidade. Por isso que a carta de Timóteo é cheia de tu, porém. As pessoas fazem isso, tu, porém, fará diferente. As outras pessoas dizem isso, tu, porém, dirás diferente. Sim, tu, porém, porque havemos de fazer com a responsabilidade que cabe a cada um de nós. Vemos muitos, e tenho ouvido muito em diversas outras denominações e igrejas, a expressão ai daquele que tocar no ungido do Senhor, como forma de controle de massa e de amedrontar o povo. Mas o ai daquele que tocar o ungido do Senhor não se refere apenas a isso, mas também deve ser dito, terrível coisa é cair na mão do Deus Altíssimo. Ou seja, aos que é dada a responsabilidade, é dado ainda, mais ainda, que assuma com cuidado, sabendo que devemos andar dia a dia nos caminhos do Senhor. Quero lembrar o que já disse no ano passado sobre Moisés. Moisés, quando bateu a vara na pedra, em desobediência ao Senhor, que havia dito apenas para falar, ele foi castigado para não entrar na terra prometida. Para que saibam, meus irmãos, que qualquer israelita poderia ter batido naquela pedra, menos Moisés, dada a sua responsabilidade diante do Senhor. Mas era preciso também atitude. Os versos de 2 em diante começam a descrever como deve ser um bispo, ou um pastor, ou um líder na igreja. Portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Meus irmãos, ao ouvir essa lista, a gente pensa em 2 Coríntios 2,16. Quem para estas coisas é idôneo? É uma lista extremamente aprofundada e extremamente difícil de ser cumprida. Mas essas atitudes fazem parte, meus irmãos. E é curioso que mais adiante ele vai falar sobre o diácono e as atribuições do diácono, que são muito semelhantes. Mas é mais curioso ainda que ao pastor ainda é dito assim, não dado ao vinho. E ao diácono é dito, não dado a muito vinho. Veja que até nisso era mais exigido dele. Note, meus irmãos, que essas atribuições aqui, ainda assim, são pouco. Mas a gente pode simplesmente trocar essas palavras por que ande nos caminhos do Senhor. Precisamos, meus irmãos, resgatar isso. Não com regras impostas, mas com vidas consagradas. Não como aqueles que se orgulham da sua santidade, mas como aqueles que humildes pecadores pedem perdão todos os dias diante do Senhor. Aos ministros chamados, meus irmãos, a responsabilidade de agirmos como devemos agir, corretamente diante de Deus. Meus irmãos, buscar cada um desses pontos na nossa própria vida é certeza de ter uma vida empenhada no Senhor. Fiel é esta palavra, quem almeja o episcopado, excelente obra almeja. Mas diante disso tudo, espera aí, pastor, não vale a pena. Por que alguém vai querer ser pastor assim? Por que alguém quer ser missionário? Ou porque alguém quer dedicar ainda mais a sua vida em alguma outra área do ministério? Se é assim,
Mas veja bem, meus irmãos, apesar da perseguição, apesar das lutas, apesar de tudo que passava, e sim de um certo compromisso social que tinha, lembremos que se perguntássemos para Paulo, que estava preso, ou para Timóteo, onde estava, se eles mudariam o que estavam fazendo, eu tenho absoluta convicção que eles olhariam nos nossos olhos e diriam: de jeito nenhum. Porque, meus irmãos, apesar de qualquer coisa na humanidade, não existe nada melhor, nem tão gratificante, e nem que encha e preencha mais o coração, do que nós nos colocarmos nas mãos do Senhor e fazermos o que lhe apraz. Não há nada melhor. Não há nada melhor. Por isso que a alegria do ministério de Timóteo é essa. E por isso que o despertar de novas vocações é esta. Porque nós não medimos com olhos humanos. Medimos apenas pelo amor de Deus derramado por cada um de nós. Meus irmãos, Deus continua chamando seus servos para essa obra excelente, e uma obra que não para de crescer todos os dias. Precisamos também de servos que se preparem para um novo tempo. Timóteo foi escrito para este tempo. As pessoas não vão querer ouvir a sã doutrina, vão preferir ouvir absurdos e coisas fantasiosas para se sentirem bem. As pessoas não querem ouvir o evangelho, querem ouvir autoajuda. As pessoas estão carentes do amor de Deus, mas com as mãos nos ouvidos, nos olhos. Nós precisamos hoje, e Deus continua a chamar pessoas que levem a luz de Cristo a esses que estão em trevas, que desafiem as possibilidades, que façam, meus irmãos, a obra do Senhor. Aos pastores e ministros de nosso tempo cabe uma palavra de ânimo, e é claro que tudo o que fizermos, e como igreja, tudo o que fizermos, será para a glória do nosso Deus. E isso basta para cada um de nós, para que o nome de Deus seja exaltado. E quando chegarmos na eternidade, meus irmãos, ali então celebraremos ainda mais a alegria do chamado, da vocação, que eu creio que é para cada um de nós também. Que para isso, Deus nos abençoe. E aos chamados, que aceitem este chamado agora e não deixem para depois. Convido os irmãos para que de pé, juntos, respondamos a esse chamamento que o Senhor nos faz nessa manhã. Não sou meu, por Cristo salvo, que por mim morreu na cruz. Eu confesso alegremente que pertenço ao bom Jesus. Não sou meu, oh, não sou meu. Bom Jesus, sou todo teu. O que tenho e sou entrego. Oh Senhor, sou todo teu. Não sou meu, por Cristo salvo, pois seu sangue derramou, e da pena do pecado a minha alma resgatou. Não sou meu, oh, não sou meu. Bom Jesus, sou todo teu.
Não sou meu, a ti confio, tudo quanto chamo meu, tudo em tuas mãos entrego, pois Senhor, sou todo teu. Não sou meu, oh, não sou meu, com Jesus sou todo teu. O que tenho e sou entrego, ó Senhor, sou todo teu. Não sou meu, ó, santifica tudo quanto sou, Senhor. Do egoísmo e da vaidade, livra-me, meu Salvador. Não sou meu, oh, não sou meu, com Jesus sou todo teu. O que tenho e sou entrego, ó Senhor, sou todo teu. Oremos. Pai querido, somos teu, Senhor. O que somos, o que temos, tudo é teu. E assim te pedimos, ó Pai, usa-nos. Usa cada um aqui, ó Deus. Envia mais trabalhadores para a seara e que nós sejamos estes teus, ó Pai. Guarda a tua igreja para que ela cresça em sabedoria, em conhecimento. E, ó Deus, salva mais pessoas, edifica o teu povo, que a tua palavra alcance todos os corações que por nós passem. Guarde-nos, ó Deus, como povo teu e como igreja, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar assim. Meus irmãos, temos alguns importantes avisos. Lembrando aqueles que no coração sentiram o chamado, nos procurem. Queremos orar por você. Teremos daqui a pouco a nossa assembleia, mas temos alguns avisos muito importantes. Primeiro, os anos dourados lembra que nesta quinta-feira, às 3 da tarde, haverá um piquenique aqui no Bosque dos Buritis. Cada um trazendo, claro, um prato para compartilhar. Será uma alegria nessa quinta-feira, terceira idade. Também, meus irmãos, quero lembrar do Dia da Família. No próximo sábado já, o mês voou. Dia 21 é o Dia da Família. Vamos para uma chácara e como povo de Deus, como igreja, vamos juntos lá louvar e bendizer o nome do nosso Deus. A irmã Sônia tem mais detalhes e também algumas fotos lá do lugar onde será, meus irmãos. Uma oportunidade maravilhosa. Quem precisar de carona é só avisar na recepção. Irmãos, vocês estão vendo aqui o lugar onde vai ser o Dia da Família. Está tudo pronto, né? O Conselho de Família já deixou tudo organizado, mas está faltando a sua inscrição, tá? Então nós estamos ali no hall de entrada. Quando você sair, faça a sua inscrição. É uma oportunidade muito grande, irmãos, para nós termos aquela comunhão gostosa. Quem foi o ano passado, viu tanto que foi bom. E nós temos várias inscrições, mas o número de inscrição é limitada. Então nós queremos pedir aos irmãos que façam sua inscrição hoje, no mais tardar à noite, para que a gente possa ter o nosso controle, tá? Nós vamos ter lá futebol, tem um campo de futebol aí para os rapazes, muito bom. Nós vamos ter brincadeiras para as crianças, nós vamos ter pula-pula e várias outras coisas para a criança. Nós vamos ter também brincadeiras para os adultos e nós gostaríamos que a igreja estivesse participando desse momento. Para você que está chegando na nossa igreja agora, né, que não conhece quase ninguém, é uma excelente oportunidade, né, pastor? Da gente estar se envolvendo, da gente estar conhecendo mais pessoas. Então, o nosso pedido, né, de Ministério de Família é que você faça a sua inscrição. Não deixe para depois, porque tem números limitados, tá bom? Obrigada. Vamos lá, faça sua inscrição. Ana Flávia, ainda... Pois é, primeiro eu quero falar que o nosso bazar foi um sucesso, né, pastor?
Foi ótimo. Então nós queremos agradecer a todas as pessoas que se envolveram, e realmente é um envolvimento muito maior do que a gente pode imaginar. Desde recolher o que chega, até lavar, trocar botão, passar, costurar, trazer, pôr preço, estar aqui no dia vendendo, depois juntar tudo e guardar tudo de novo. Então, irmãos, é um trabalho que os irmãos não têm noção, às vezes, do tamanho, né, de tudo que envolve. Mas, assim, tudo foi feito com tanto carinho, e as meninas ficavam aqui todas sorrindo o dia todo, passando fome, o calor, alguma coisa, preocupado com os filhos, mas estava todo mundo aqui trabalhando feliz da vida, e foi realmente um sucesso. Eu acho que Pão e Vida será grandemente abençoado, não é isso, pastor? Já foi. Já foi, olha só que coisa boa, já foi. A outra coisa que eu quero falar, irmãos, é que além do dia 21, né, que é o dia da família, e eu não sei por que futebol só para os homens, Soninha. A mulherada também pode levar tênis, viu, gente? Porque eu acho que vai ter futebol para a mulherada também. Mas, fecho parênteses, nós teremos dia 10 de junho um jantar especialmente organizado para os casais casados. Tá bom? Então é um jantar dos namorados. Namorados também? Aí, então os namorados vão poder ir. Então tá bom. Então os namorados, noivos e casados, nós vamos fazer esse jantar dia 10 de junho por uma bagatela de R$120, que pode ser dividida em 2 vezes, tá bom? Então domingo que vem as inscrições começam, e é um número limitado de vagas mesmo. Tá joia? Por causa do espaço. Então, já marca na sua agenda, vai ser muito legal, muito gostoso e muito bonito. Tá joia? Então, não deixe de participar. Dia 10 de junho, R$120, as inscrições começam domingo que vem. Beijo. Muito bem. Graças a Deus por isso. Para informar também a igreja, o bazar arrecadou cerca de R$11.500. Ainda estão fechando. Ainda faltam alguns pequenos valores para fechar. E já nesta semana nós repassamos R$10.500 já para o Pão e Vida, pagando as contas de água e luz que estavam atrasadas, além de diversas outras contas e salários também. Então nós já repassamos esse valor para o Pão e Vida. Graças a Deus por esses irmãos e irmãs que fizeram esse trabalho maravilhoso para o Senhor. Declaro a igreja aberta em assembleia, e quem